Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Você sabe bem como funciona por aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, mas de uma forma mais geral. Claro que os assuntos terão a ver com o Botafogo, mas de uma forma mais geral, falando da história do Campeonato Carioca. E se tem uma coisa na história do Campeonato Carioca é bom de criar, é polêmica. Você acha que polêmica é só dos anos 2000 para cá? Achou errado. Polêmica no Campeonato Estadual vem desde a primeira edição, em 1906. E eu vou contar aqui para vocês algumas que envolvem o Botafogo e também o futebol carioca como um todo. Deixa o like, comenta, compartilha, hypa esse vídeo também, ajuda com hype para a gente continuar crescendo. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Como eu falei lá no início, aqui o Botafogo sempre joga em casa e você tem voz. Então já quero o comentário de vocês aqui embaixo. Roda a vinheta para falar do Campeonato Estadual e suas polêmicas. Como eu falei para vocês, o Campeonato Carioca rende polêmica desde 1900. O primeiro Campeonato Carioca disputado foi em 1906 e o primeiro campeão foi o Fluminense, mas em 1907, Botafogo conquistou o Campeonato Estadual naquele ano. Botafogo e Fluminense terminaram empatados a competição em 1907 e nesse empate começou uma briga. Foram 89 anos na justiça, em que só em 93 o título foi dividido entre as duas equipes. E em 1996 foi determinada que essa divisão de 1993 era realmente válida. A decisão final é de que em 1907 houveram dois campeões, Botafogo e Fluminense. Mas essa briga, como eu falei para vocês, durou incríveis 89 anos e até serviu também para potencializar a rivalidade do clássico vovô. Já em 1990, Botafogo foi campeão carioca, bicampeão carioca. Quem não lembra de Maurício 89, né? Ou que o Botafogo marcou vencendo o Flamengo 1-0, deu o título carioca em 1989. Mas em 1990, Botafogo, de novo, sagrou-se campeão estadual, dessa vez vencendo o Vasco pelo mesmo placar da final de 89, 1-0. O gol do Botafogo foi marcado por Carlos Alberto Dias e depois do fim da partida, Glorioso deu a volta olímpica por entender que era o campeão. Essa volta olímpica foi dada com um troféu dado pela Rádio Nova Friburgo. Itaperuna vem mais na frente aqui no vídeo, tá, gente? Confundindo aqui o roteiro. Bom, em 1990, Botafogo, com o troféu da Rádio Nova Friburgo, fez a sua volta olímpica, assim como campeão estadual de 1990, bicampeão estadual de 1990. Mas num regulamento totalmente esdrúxulo do futebol carioca, que ninguém entendia nada, ou cada um entendia da sua forma e usava da forma que era cabível, segundo o seu interesse, o Vasco queria que a partida tivesse ido, mesmo com 1-0 para o Botafogo ao fim de 90 minutos, queria que a partida tivesse ido para a prorrogação. Não houve prorrogação. Por não ter havido essa prorrogação, o Vasco imaginou que havia vencido por WO, alegando que o Botafogo tinha se recusado a entrar no gramado para disputar a prorrogação contra o Vasco. Sendo assim, Eurico Miranda ordenou que seus jogadores fossem até a torcida do Vasco, que tinha uma caravela de papelão comemorando ali, fazendo a sua festa no estádio. Eles pegaram essa caravela de papelão e deram uma volta olímpica com essa caravela, dizendo que eles sim eram os campeões estaduais. Apenas 12 dias do fim do campeonato estadual é que aí sim foi determinado. Botafogo é legalmente bicampeão estadual em 1990. Já em 1997, uma cena que eu não vou colocar o vídeo aqui, eu vou colocar só a foto com a devida censura, né? Uma cena inusitada em Itaperuna. O Vasco enfrentou o time da casa num jogo que entrou para a história. O time de São Januário venceu por 3-2,
Era 2-2 que estava ali a partida até o finalzinho, né, até a parte final do jogo, estava 2-2. O Itaperuna estava tendo as suas chances, parecia que o Itaperuna ia fazer a boa e venceu o Vasco. Acabou que com um gol de Edmundo, possivelmente impedido ou não, o Vasco acabou vencendo a partida por 3-2. A partir daí, todos os jogadores do Itaperuna ficaram revoltados com a arbitragem da partida. E sendo assim, essa revolta acabou gerando gratuitamente 3 expulsões na mesma hora. Sendo assim, o técnico Paulo Mata, do Itaperuna, resolveu invadir o gramado, foi logo tirando satisfação com o árbitro, tirou a roupa, sim, tirou a roupa. E segundo ele, o que ele disse para o árbitro foi o seguinte: já que você vai roubar aqui, rouba as minhas calças. E aí ele resolveu tirar tudo, resolveu ficar pelado no estádio em Itaperuna. A partida não teve jeito. Terminou realmente 3-2 para o Vasco. Acabou que Paulo Mata, depois daquela partida, decretou que se aposentaria, ia largar o futebol por vergonha de fazer parte do futebol do Rio de Janeiro. E se o campeonato estadual vive de polêmica, uma polêmica em 97, uma polêmica em 1998. Festival de WO. Satisfeitos com as mudanças na tabela de jogos do Vasco, exclusivamente apenas os jogos do Vasco tiveram mudanças na tabela, Botafogo, Fluminense e Flamengo se recusaram a entrar em campo contra o rival quando fosse a hora de enfrentar o Vasco. Eles não eram condizentes, eles não concordavam com essa mudança no calendário apenas em prol do Vasco. Ainda teve um Fla-Flu, que normalmente é disputado no Maracanã, e sem nenhuma explicação prévia, a Ferge mudou essa partida de lugar. Tirou do Maracanã e jogou para o estádio de Moça Bonita, em Bangu, onde ambas as equipes não compareceram porque não concordavam com essa mudança de local. Foi um WO duplo. Vale lembrar aqui, apenas um parêntese, tá, de que Eurico Miranda, presidente do Vasco à época, era amigo e apoiador de Eduardo Viana, então presidente da Ferj. Botafogo e Flamengo também não enfrentaram o Vasco, e sendo assim, em 1998, o Clube da Cruz de Malta acabou campeão estadual, sem ter disputado nenhum clássico. Fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Século 21, tudo novo. As pessoas estão mais tolerantes, as pessoas estão mais inteligentes, menos interesseiras. Mentira. Começamos o século 21 com o Campeonato Estadual de 2002. Em 2002, o Campeonato Carioca acabou virando caixão. Vou explicar o motivo agora. Antes disso, deixa o like, comenta, compartilha. Hypa esse vídeo. Você que está chegando agora, está gostando dessa história aqui, deixa o like. Muito like aqui para fazer esse vídeo continuar crescendo. Canal Memória Alvinegra rumo a 13 mil inscritos por aqui. Mas primeiro vamos bater ali 12.300, que é a nossa marca. Já batemos 12.300. Eu vou colocar aqui, a produção vai colocar aqui, tá? Vai aparecer se a gente já passou de 12.300 e já estamos indo para 12.400 ou se estamos realmente procurando a marca de 12.300. Vou colocar aqui, já deve ter aparecido. Mas vamos lá. O torneio Rio-São Paulo acabou ficando muito mais importante. Vamos contextualizar aqui o torneio Rio-São Paulo. O torneio Rio-São Paulo era muito famoso nos anos 60. Depois ele deixou de ser disputado. Só veio a ser disputado de novo numa movimentação do Silvio Santos com o SBT, que resolveu trazer de volta a Copa Rio-São Paulo em 1997. De início, a Copa Rio-São Paulo, pelo SBT, foi transmitida toda em jogos de mata-mata. Depois disso, a partir de 98 até 2002, quando a gente tinha a Copa Rio-São Paulo, se não me engano, ela foi até 2003, ou 2002 ou 2003 foi a última edição da Copa Rio-São Paulo. Sendo assim, o campeonato acabou, a partir de 98, sendo disputado em fase de grupos. Isso fez com que o torneio fosse muito mais popular, chegando ao momento em que, em 2002, a Copa Rio-São Paulo passou a ser uma Copa de Liga, onde todas as equipes se enfrentavam. Tá? Então, com essa importância muito maior do torneio Rio-São Paulo, em comparação com o campeonato estadual,
houve um boicote da Globo e de outros grupos de mídia que até então transmitiriam o campeonato estadual. Com esse boicote, não houve uma divulgação perfeita do campeonato e por isso ele foi chamado de Caixão 2002, em alusão ao então presidente da FERJ, Eduardo Viana, que era apelidado de Caixa d'Água. Foi realmente um campeonato sombrio. A Taça Guanabara e a Taça Rio foram vencidas pelo Americano, e aqui vai outro parêntese, porque o presidente da FERJ, o Caixa d'Água, apelidado Caixa d'Água, Eduardo Viana, era torcedor, confesso, do Americano. E em vários jogos do Campeonato Carioca de 2002, o Eduardo Viana foi visto nas arquibancadas comemorando o desempenho do Americano. Então ficou uma coisa meio sombria nisso aí. Será que tem algum interesse? Será que o Eduardo Viana está fazendo de tudo para boicotar o campeonato e fazer o seu Americano de Campos campeão? O Americano, então, venceu a Taça Guanabara e a Taça Rio. Depois, no terceiro turno, o Fluminense venceu a equipe do Americano e, na final, o Fluminense acabou campeão estadual, tirando, então, a chance do Americano de Campos ser campeão e fazer a alegria de Eduardo Viana. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Depois de trazer uma geral aqui das polêmicas que envolvem o campeonato estadual, eu vou trazer aqui agora os títulos do Botafogo desde 1907. São 21 ao todo. Em 1907, já citei, 1910, 2012, 1930, 1932, 33, 34 e 35, que faz do Botafogo até hoje o único time carioca tetracampeão estadual, 1948, 1957, 1961 e 62, 1967 e 68, 1989 e 90, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018. Esses são os títulos do Botafogo, os 21 títulos estaduais do Botafogo. Será que em 2026 tem o 22º? Vamos ver. Fato é que realmente o campeonato estadual perdeu toda a sua importância. E agora eu venho com a minha opinião aqui. Será que o campeonato estadual ainda merece ser chamado de o mais charmoso do Brasil? A minha opinião, eu acho que não. Os anos 2000 foram importantes para consolidar o estadual como um torneio qualquer sem importância. Mas ainda se tinha o desejo de vencer nos anos 2000. Já nos anos de 2010, veio uma outra consolidação. Apesar do campeonato ainda ter a sua importância, os times ainda terem o desejo de vencê-lo, o Campeonato Carioca passou a ser, nos anos 2010, um torneio de pré-temporada. Quantos títulos foram vencidos entre 2010 e 2015 e 2016, ou até hoje, que a gente fala assim, o campeonato estadual não serve de referência. O campeonato estadual não vai dizer que você vai ter uma grande temporada. Então, para mim, eu acho que o campeonato perdeu toda a sua importância e essa consolidação como um torneio de pré-temporada veio a partir dos anos 2010. Em 2013 o campeonato já foi um pouco complicado, em 2014 ficou complicado de vez e a partir dos anos 2020 uma outra consolidação. O Campeonato Carioca passou a ser um campeonato assassino de carreiras, onde os gramados acabam prejudicando a parte física dos atletas. Nós perdemos o Bastos por toda uma temporada em 2025 por conta do gramado de Bangu. E também os jogadores, que não têm nenhum tipo de culpa, mas os jogadores que são dos times pequenos, que precisam garantir o prato de comida, quem sabe um contrato até dezembro, porque para os times pequenos o ano acaba já no final do campeonato estadual. Então acaba sendo uma coisa meio complicada, porque o jogador chega com mais força, pode acabar quebrando um atleta, o campo também não ajuda. Então, para mim, é um torneio hoje assassino de carreiras e, principalmente, o segundo ponto para mim, é um campeonato caloteiro. É um campeonato que não paga as suas premiações. Dizem que em 2026, finalmente, teremos uma premiação. Será que é verdade mesmo? Eu só acredito quando os clubes realmente falarem assim, ganhamos uma premiação. Fato é que de 2020 para cá, desde aquele problema todo da pandemia, o Campeonato Carioca não está tendo premiação. Vamos ver como será 2026. Tomara que seja um novo momento do futebol do Rio.
para que seja um momento em que o futebol do Rio possa crescer de novo, possa falar assim, temos um campeonato competitivo. Mas do jeito que a coisa vai, competição não é o forte do campeonato estadual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já quero a opinião de vocês aqui. O campeonato estadual é importante? Ele tem referência ainda no futebol brasileiro? Comentem aqui embaixo. Você, botafoguense, quer ganhar o campeonato estadual? Você acha importante o Botafogo ganhar o campeonato estadual? Comenta aqui embaixo também. E não esquece de fazer tudo aquilo. Você que chegou agora e não está inscrito ainda, se inscreve no canal, pense em se tornar um amigo do Memória Alvinegra, deixa o like, comenta como eu já pedi, compartilha e hypa esse vídeo para mais pessoas chegarem por aqui, certo? Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu! Fui!